Eu peguei o Se Me Lembro. Aí escrevi a letra, produzi uma música. Ela estava lá, por estar. Não tinha intenção de nada. Era mais Mas a gravadora trabalhou ela? Não. Aí era Cascatas. Não tinha gravadora grande, não. Era Cascatas. Não tinha nada de E a gravadora Cascatas grande. estava ali. Ela é um baile que ia em vários locais e se transformou por conta do movimento. Na verdade, a Cascatas ela foi uma gravadora que lançou arte popular, lançou mas por causa do Exalta movimento Samba. dos bailes. Sim, Por né? causa do Ele movimento vira uma dos gravadora e vira uma gravadora Era uma muito forte, produtora, na revelou verdade. grandes Era uma grupos, produtora, Malícia, ele revelou. De evento, fazia Exatamente. baile. Na verdade, exatamente, assim, era uma cada um produtora. produzia seu disco. Ele, às vezes, contratava um cara do samba para produzir, mas no caso do rap, ele sabia que eu já não tinha dado certo com o Cuca, não era nesse disco. Então, fui trabalhar com o Medzu, que também é um cara bem polêmico, a gente quebrava o pau, mas fazia acontecer. Levou quase 6 meses para esse disco ficar pronto. Eu ficava uma semana para a gente definir uma batida, uma música. Então, o disco é um disco que eu amo, esse disco. Ele chama-se Super Remix. Então, essa Super é a remixes. menina dos teus olhos. É só no caso. remixes. A música inédita nesse disco é o Se Me Lembro Faz Doer e o Volte em Mim. As outras são todas remixes de música. o Se Me Lembro Faz Doer Mas faz eu não fiz, você vê, eu não fiz o remix do Eterno Amor ainda, nesse disco. Eu não fiz. Eu não quis fazer o Eterno Amor. O Eterno Amor, pra mim, já tinha dado o que tinha. É uma história à parte, o Eterno Amor. Tava no primeiro disco, fez sucesso nos bailes, foi a música que possibilitou a gente gravar o primeiro disco. Mas que é não o fez Ritmo sucesso que a Fez- gente não, conhece, não fez o né? sucesso que vocês conhecem, não, Que a mas gente- no baile era uma estourada, nos bailes. Mas não é nenhuma equipe tocou Eterno Amor. Tocou? Eu lancei Dançar o Rock e não Mate a Mata um pouco. Aí eu falei assim pro Medzu, vamos colocar uma romântica. Colocamos ela. Passaram-se... Depois que lançou o disco, passou uns 8 meses. O disco ali morno. Aí você falou, putz, Ia, vou não ia. desistir. Já tinha aquele preconceito com a questão do Sampa Crio, não fazer músicas. Mas a consideração do rap aumentou muito, do pessoal do rap, com relação à batida da música. O remix de Não Mate a Mata é uma coisa revolucionária para a época. Um monte de timbre tecnológico. O Medzu era um cara da música eletrônica, do house, da música, sabe? No cenário, pelo menos no cenário musical, vocês já tinham conseguido um respeito já da tinha, galera. mas eu tava duro, cara. Eu precisava fazer uma coisa para ganhar dinheiro. Uhum. E honesto, como sempre ganhei meu dinheiro. E eu falei, não, vou ter que procurar emprego, né? Vou voltar a estudar. Eu já tinha abandonado um pouco, já desde a época da professora. Eu vou ter que desistir disso aqui. Aí eu tô andando no centro da cidade, porque eu não ouvia rádio, principalmente assim. O que eu ouvia de rádio na época? Não tinha muito recurso, não tinha recurso nenhum. Eu ouvia a Rádio Cidade. Lembra da Rádio Cidade? Claro. Na Opa. Paulista. A Metropolitana, assim. Então, a Metropolitana era porque a Metrô tocava as músicas da gente no programa do Armando Martins, que foi o cara que abriu a rádio, Porta em Rádio, primeira vez na Brasil 2000. Sim. Ele tinha um programa de rap lá. Tinha um programa de rap Na Brasil 2000. Antes de ser rock lá no Brasil. Antes de ser rock. E assim, tocava nesses programas específicos, mas não era uma coisa que dava, porque os bailes não tocavam. Mesmo esse disco tocou um pouco mais, mas não dava pra gente aquela questão de fazer show para viver da música. Tá. E você tava na Paulista? Eu tava, não. Aí eu tava assim, já pensando. Aí eu fui andar no centro. Eu ia muito no centro da cidade, na 24 de maio. Eu vivia ali. E aí eu tô andando numa sexta-feira à noite. Eu não sabia quem estava tocando em rádio, se não estava tocando, porque eu não via rádio. Quando eu via a Rádio Cidade não tocava ainda. Eu tocava assim, eu também não gostava mais de ouvir rádio como eu gostava antes, né? 93, eu tô falando de 93. Eu ouvia rádio muito nos anos 80. Nos anos 90 eu já não acompanhava tanto, assim. Uhum. Aí eu tô andando na rua, tinha os camelôs, né? Que já pirateavam fita. Sim. E tinha as lojas de disco. Certo. Na 24 de maio, você onde... Cada Lotado, esquina era uma né? loja de Lotado, disco. lotado. Aí eu cheguei, comecei a ouvir a música. Eu falava, não, deve ser engano, né? Os caras Deve ser- piratearam. Não sei, não. Eu falava assim, não. E sempre a mesma música. O Se Me Lembro Faz Doer. Aí, parecia que eu tava sonhando, cara. Uma hora um eco aqui vinha da música aqui, de uma lógica. Outra hora eu passava outra loja ali, a mesma música. O camelô ali na esquina vendendo fita, a música. Eu falei, não, mano, isso aqui deve estar sonhando. Sem brincadeira, eu achava que eu tava sonhando, cara. Eu cheguei a achar que eu tava, não. Me deu até uma tontura na época, assim. Eu tava andando na rua, só tocava Sampa Crio, Se Me Lembro Faz Doer na rua, na 24 de maio. Porque tinha muitas lojas de disco. Aí eu
passei assim, entrei Você na já tinha galeria. perdido Tinha uma as galeria. experiências? Hoje é um bar, mas na época tinha a Galeria 24 de Maio. Não a Galeria 24 do Rock, a outra galeria. Era assim, a Galeria do Rock sempre foi a Galeria do Rock, mas embaixo era a Galeria Black, da música Black. E aí eu passei direto, eu ia muito na galeria onde tinha Trucks, a loja Trucks Disco, do Aritana. E tinha a Flórida, tinha... Só antes de você concluir, você já tava aqui, aquele cara, uma puta... tocou em tudo que é lugar, mas em São Paulo não acontece. Não, eu não estava preocupado Não, em não. tocar em São Paulo. Eu estava preocupado em tocar nos bailes, né? Porque no interior a gente já fazia alguns shows e tudo. Continua. Aí eu falei assim, caramba, meu, deve estar acontecendo alguma coisa, deve estar tendo alguma coisa errada, eu tô sonhando. Eu parei para pensar, eu comecei assim, tudo começou a rodar. Me belisca. Não, você não estava acreditando, cara. Até uma semana antes eu não via a música. De repente eu vou sexta-feira lá à noite, no final da tarde, para passear, para ver, porque eu chegava os discos importados, eu ia lá para sentir o cheiro do disco. Porque era muito caro, Muito né? caro, Era né? muito caro. Eu ia lá para ver. E duro, né? Duro. Não, duro. Eu ia a pé da Paulista pra lá, porque eu ia e voltava, porque eu não tinha dinheiro pra nada. Quem tinha um pouquinho eu não, depois eu, de não- vários eu não- discos, nunca fui né? o tipo do cara que pulava por trás do ônibus. Nunca fiz isso. Eu já era mais cara de pau, pedia pra passar por Não, eu debaixo nem da catraca. pedia. Eu ia a pé mesmo. Ô tio, posso passar? Eu ia a pé com mantra na cabeça. Eu tinha negócio de ficar fazendo mantra por causa do Seixo Noé, que era repetir a palavra muito obrigado por milhares e milhares e milhares de vezes. Então eu vinha de lá da Paulista até, quem sabe ia dar certo, eu vinha muito obrigado, mentalizando. Só fazia isso. Aí eu cheguei lá, começou, cara, isso aí. Aí eu falei, não, sabe, eu juro por Deus, a sensação de estar tendo um labirintite. Sabe quando você começa a música tocando em tudo que é lugar? A mesma música, eu juro pela minha filha, cara, que tem 6 Imagina a anos. sensação, né? Tal, né? Uma sexta-feira mágica. Aí eu entrei na galeria e aí eu subi. Porra, mano, tá com a música aí estourada, hein, cara? Falei, mas como? Até ontem não ouvia nada, ninguém falava nada. Pô, as Mussimem fazer tá tocando em tudo que é lugar, cara. Você não conhecia o cara, você perguntou pro... Não, conhecia. conhecia. O Aritana, o pessoal da loja comentando comigo, parabéns, a música estourou, cara. Como assim? Você falou, como assim? Como Cara? assim, cara? Até o disco tá 8 meses que foi lançado o disco, nunca tocou nada do disco. Ninguém valorizou o disco, embora eu adoro o disco. Não, mas a música, de repente, o Grandmaster Duda, Ah, então. Aí, da Chic Show. aí tem uma parte. Ele trabalhava na Manchete. Não, ele trabalhou na Transcontinental. Depois foi para. Ele ficou um tempo na Manchete. Não, mas aí já é depois. O Grandmaster depois, Duda, é. ele foi DJ da Chic Show. Isso. E ele começou a tocar na seleção de lenta dele, que eu já não frequentava muito, Não, eu frequentava mais o Não, Clube fazer House. um cheiro, mozão. Não é o Duda, do Grandmaster Duda? Grandmaster Duda, Então, isso. Um cheiro, mozão. é. Pô. Que depois lançou a música também, da bailarina. lá. A galera que trabalhou da tua Trabalhamos época, né? junto, cara. Caramba, que legal. E o velho. Duda começou a tocar na rádio lá, à noite, Na trans? na Trans. E paralelo a ele, começaram a tocar na 105. Isso em 90... Você vê, as duas rádios de samba. Isso em 90... 93. 93. A 93. Trans era uma potência. Era uma né? potência. Ele só tocava à noite. Ele tinha um programa à noite. E aí o Cidinho começou a ver que tinha pedido durante o dia. E do outro E aí lado, na 105, começaram a tocar a música também na programação. Porque o começou a ter Grandmaster Duda pedido. começou a tocar. O Duda começou a tocar Mas por que só que no o Duda programa começou dele. a tocar? Porque a música, ele gostou. Ele gostou da música. E foi aí que você resolveu caprichar. Que você colocou Aí como- não. Aí veja bem, até aí, eu não acreditava em nada. Não, Você já queria você fazer um disco bom. Não, e sim, você fez um eu disco fiz. bom. Eu já tinha cumprido a minha missão. Ali eu podia parar ali. E provavelmente Você ia parar. conseguiu colocar a sonoridade que você que eu acreditava queria. que você queria. Eu tinha um É isso disco que tô eu falando. podia dizer. Esse disco, ele não pode não ser o melhor do rap nacional, até agora aqui. Mas eu me dou Mas por eu satisfeito. consegui fazer com o Medizu Dou por o que eu satisfeito. queria fazer pro Sampa Crio sonoramente. Som. Que ninguém tinha feito até aquele Ninguém- momento. Não, ainda mais o estilo que a gente fazia. É um disco que podia tocar junto com qualquer outro, que não deixava ninguém na minha opinião, já não deixava a desejar. Eu tinha que melhorar? Tinha, como rapper. Mas não, o som estava ótimo. Sim. Até porque eu participei até do corte do disco. Era 4 faixas de cada lado, eu fui lá para poder ver o suco, o suco que ficasse um som que batia. E aí, Sensacional isso aí. aí que É a acontece? diferença. Então já tinha um disco que já estava feliz. o Agora a pequeno música detalhe que faz a estourar, diferença. o Duda começou a tocar a música, entra para programação, explode. Aí eu não sabia mais o que fazer, porque eu não tinha um valor, eu não sabia aqui cobrar para fazer um show. E aí começaram a O te ligar. telefone meu telefone começou a ligar, a tocar, porque eu divulgava o telefone, inclusive, na capa do disco.
lá na E Paulista. as lojas começaram a vender. Não, aí estourou. Não, o disco explodiu. E junto com ele, é claro, as outras faixas foram bem. Mas essa música explodiu. E aí, o que acontece? Tem um cara que chamava-se, né? Infelizmente já se foi. Que ele antes do Pelé Problema. Ele veio... Ele foi o cara que começou a juntar, a pegar Bete Carvalho... quem ia? O Arnaldo Sacomani? Não, Arnaldo não. Peraí que eu vou lembrar o nome dele, ele já se foi. Eu não quero esquecer o nome dele, se o João estivesse aqui, ele ia lembrar. Ele foi o primeiro cara a juntar um monte de grupos de pagode da época e pegar o Elite Itaquerense, Itaquera, sempre na Vila do Sampa Crio, e fazer aqueles festivais de Jorge samba. Hamilton? Hã? Não, Jorge Hamilton. Antes do Jorge Hamilton. Antes. Ou paralelamente ao Jorge Hamilton. Mas era o... Infelizmente eu vou esquecer o nome dele agora, não vou lembrar. Mas o pessoal aí que estiver vendo aí, não sei se no chat aí está tendo... Está sendo ao vivo? Ao vivo, ao vivo. Então alguém vai lembrar o nome dele, do Elite Itaquerense, fazia os shows lá na Zona Leste, ele juntava os grupos de pagode... Eugênio? Hã? Eugênio? Não, esquece. Né? Isso aí tudo vem depois. Tudo O Pelé depois, Problema vem cara. depois, tudo vem depois. Ele é o primeiro mesmo, ele foi pioneiro nisso. Levava Bete Carvalho, levava Zeca Pagodinho, levava Fundo de Quintal, juntava todo mundo e fazia um festival. Ele lotava, ele ia, os shows, ia até 8 horas da manhã. Começava às 6 horas da tarde até às 8, lotado. E aí ele teve a ideia de pegar o quê? Sampa Crio e colocar nesse meio aí. Nossa, velho. E nessa época eu estava numa situação tão complicada, cara, porque o prédio na Avenida Paulista foi interditado por causa de gambiarra, de tudo, na época do Pita. Interditado o prédio, todo mundo teve que sair Nossa. do prédio. E aí eles jogaram uma para cada lugar, Coab e tudo. E aí eu fui morar no José Bonifácio, na Zona Leste. Eu fui jogado para lá, fui sorteado para morar lá. Eu morei lá também, na Coab 2. Na Coab 2. Morei lá, eu morei cara, lá, na muitos anos época. atrás, Eu morei 11 meses ali. Porque eu não morei mais tempo e não fiquei, Na porque Nagibe, não podia ficar. Eu morava porque na Nagibe, frente à Praça Brasil. eu morei ó. ali numa rua onde estava o Coelho, da Toca do Coelho, que era outro É, grupo exatamente, importante. você O, começou de lá. X, o apelidado X, com DMN. Caramba, eu morava naquele velho. meio, então eu adorava estar ali. Só que eu não podia ficar ali, porque o prédio, o apartamento não era nosso. Era provisório. Era provisório. Nossa. E eu morei lá 11 meses. E aí a gente começou a ser convidado a participar dessas festas. Fora os outros shows dos bailes. Todos os bailes levavam Sampa Crio. Aí pronto, aí a agenda estava cheia. Aí começou a entrar uma grana. Uma aí, graninha a mais. Mas nada que... Pra mudar a pudesse falar- vida. nada que eu pudesse falar vai mudar a vida, porque eu não sabia cobrar. E aí a gente começa a crescer, cara. Começa realmente a andar. A Eliana de Lima, a gente foi fazer um show pra Eliana de Lima. A gente foi fazer um show pra 105. E a Eliana de Lima, o marido dela gravava tudo. O marido dela, na época, ele gravava todos os shows dela com uma câmera desse tamanho aqui. Ele ia filmando o show dela, ele filmava. Que E ela- vocês pegaram a época que foi no mesmo ano que o pagode estourou Sim, também. sim. Aí o pagode estoura com todo mundo ali, né? Na cena. E aí a gente, nesse meio, esse cara levou a gente para eu quero lembrar o nome dele, se alguém comentar aí, estiver assistindo, comentar, beleza. A gente sabe que muita gente vai, talvez, até eu vou lembrar o nome depois, eu não queria esquecer o nome dele, porque é um cara que a gente tem um carinho, teve um carinho enorme, sempre homenageio ele. Mas agora deu branco na minha cabeça, eu tô velho já. O que acontece? Aí que acontece? Eu peguei, ele levou a gente para esse universo. Então o pessoal do pagode já abraçou o Sampa Crio, mas era uma música só. A gente cantava o rap e o pessoal ficava meio assim. Porque era do samba mesmo. Sim, sim. Imagina, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal. E aí Sampa Crio, pô. Tal. Catinguelê. Sim. Os grupos que depois Sim. vieram a explodir todos, Sim. né? O próprio Exalta e tal. Malícia, todo mundo. Arte nessa Popular, época. todo mundo da cena que você viu Eu tô depois. dizendo que Negros você Good. foi o mais respeitador da banheira do Gugu. Da o quê? Da banheira, sim. Da banheira do fui, Gugu. Fui. Aí que acontece, essa é outra história. Aí que acontece. Aí ele pegou, levou a gente, cara. Ele levou a gente pra esse universo. E a gente começou a fazer show em tudo que é tipo de lugar. Assim, começou a fazer. É a Eliana de Lima vendo o sucesso que era quando a gente fazia essas festas da 105. Aí a gente já fazia show pra rádio, né? A Eliana de Lima, ela pede pra gravar a gente. Aí ele chega na gente, posso gravar vocês? A Eliana Tava pergunta se podia. estourada nessa época. Estourada. Estouradíssima. Ela explodida. Ela andando Ela, de- Royce do Cavaco e Raça Negra eram os principais. Eu me lembro dela andando de limusine branca. Ah, Ah, e entrava no show, né? o que acontece?
Ela pediu para gravar. E ela pega essa fita e entrega para o Arnaldo Sacomani. É aí que o Arnaldo entra na história do Sampa Crio. Pô, bicho. Exatamente, o grande Arnaldo. Que Deus o Ela tenha. leva pro Arnaldo Garotinho. e o Arnaldo entra em contato comigo. Ó, Eliana de Lima. É. Pô, bicho, trabalhei com ele, pô. Exatamente. Trabalhei na Band com ele. E aí Pô, ele sensacional. contatos imediatos. Contatos imediatos. Muito. Ele vira pra gente, conhecedor demais, e fala: Sampa, pô, queria entender um pouco desse universo aí. Eu não sou muito do hip hop, eu já produzi Rita Lee, já produzi Tim Maia, já produzi. E é verdade. Eu falei, pô, Arnaldo, você não precisa me falar, porque eu sempre fui um cara que peguei a capa dos discos e eu via quem era o produtor e o compositor das músicas. Eu sempre gostei de ler a ficha técnica dos Eu também, discos. sempre. É a coisa mais linda que tinha em disco e CD, até o CD, era você ler a ficha técnica. Eu queria saber quem tinha sido o produtor da música, quem era o músico, quem era o baixista, sempre fui quem assim eram os também, vocalistas e tinha uma Quem fazia banda, mas back, né, eu tal, queria né, saber tudo, tudo. Então eu adorava ficar ouvindo enquanto eu no disco, lendo as fichas. E sempre vi teu nome, inclusive no próprio Placa Luminosa, né? Sem Na dúvidas. Jane de Bock, no Rony Von, Meu Amor é Cachoeira, tudo produção Foi dele. ele, né? Tudo foi ele. Né? E aí o que acontece? Eu falei, então eu já sei quem é você. Mas ele falou, não, mas eu quero conhecer um pouco mais do universo. O que vocês têm a mais que o Se Me Lembro faz doer? E não tinha mais. Eu não me lembro, eu não fazia ideia do Eterno Amor. Eu já tinha esquecido o Eterno Amor. Só que aí ele fala assim, é o seguinte, eu tô levando vocês pra Sony. Eu não queria viajar muito, eu sempre fui pé no chão. Ah, mas você acha que a Sony vai pegar, que a gravadora grande dessa vai Até querer? então, o Sampa Crio tinha ficado famoso no meio do povão. Dos Nas bairros. periferias. A mídia mesmo não tinha... A mídia é somente assim, vamos dizer assim. Alguns programas da Gazeta chamavam o Sampa Crio, como o Beto Rivera, quando ele fazia o Clipe Trip. Porra, Entendeu? A gente fez o Clipe Trip com Caramba, ele. Pra Clipe nós já foi um Trip, sonho, que eu assistia todo grande dia Beto. Clipe Trip, né? A gente só tinha, não tinha YouTube, a gente assistia Não tudo. tinha MTV, O não tinha nada MTV disso. tava vindo ainda. Aí depois veio o entendeu? Ligação com o Guto Moreno, né? Isso, tal, aí, né, né, aí foi bem depois Aí já, foi né? bem depois. Mas aí você veja, a coisa foi acontecendo. Aí o Arnaldo fala assim, mas eu preciso mostrar alguma coisa a mais. E o Arnaldo não sabia como apresentar a música que ele compunha pro Sampa Crio por causa dessa questão do rap. Então ele falou, eu vou precisar de você, que você colabore comigo, pra gente chegar, montar um Ele repertório. falou isso pra você? Falou. Vamos trabalhar juntos. Aí você imagina a diferença. Diferença muito grande. Gigantesco. Muito Você, grande. você teve. Minha com questão os toda caras- urbana. Então, você teve com os caras que eram produtores considerados tops, alguns atritos. É. Com um deu certo, que foi esse disco que você fez, e aí chega um cara que produziu os maiores nomes da música. O cara que já tinha uma Ele não carreira. queria produzir o Sampa Crio, sabia? Ele queria aproveitar a minha expertise, porque ele sabia que eu tinha produzido o disco com o Medzu, e queria aproveitar tanto eu e um pouco, se pudesse, o Medzu também, junto com ele. Ele não queria ele falar, agora Então- eu vou assumir o Sampa Crio, vou fazer o Sampa Crio um Placa Então, Luminosa. você não. vê a humildade do cara? Ele sabia que o Placa Luminosa tinha o lugar dele e o Sampa Crio não podia ser a mesma coisa, por causa dessa questão do rap. Ele queria respeitar a questão do movimento. Ele nunca tinha trabalhado com alguém assim tão ligado à Ele questão. queria entender Mas essa, também, né? mas essa é uma das marcas dele. É uma das marcas desse cara que é incrível. Incrível. Tem uma Foi incrível. história maravilhosa. E Né? pro Sampa Crio ele foi fundamental. Arnaldo Sacomani. Aí você veja, né? Quando a gente vai. Mas ele não entendia essa linguagem, ele queria conhecer um pouco. Ele queria conhecer um conhecer pouco. dessa linguagem. Aí ele perguntou se a gente tinha alguma música. Não tinha. Você não E tinha assim, mais nenhuma Eu música? não tinha uma música. A Sônia não ia querer o Sampa Crio do Não Mate a Mata. A Sônia queria o Sampa Crio do Se Me Lembro Faz Doer. Eu falei, Arnaldo, a gente não tem nada agora. Tal. Mas aí, na semana que ele estava ainda, a Sônia estava vai, não vai com o Sampa Crio, não sabia se era um grupo. Era o bastante para contratar o grupo, uma música. Embora a gente estava em primeiro lugar, inclusive as músicas dos artistas da Sônia não estavam na nossa frente, a Sônia ainda não tinha uma certeza se valia a pena investir. E veja bem, a Sônia ainda não estava investindo nos grupos de pagode, inclusive. E depois, não só a Sony, mas as grandes gravadoras ainda não tinham pego Exalta, Arte, Catinguele. começando um movimento, Tava todo né? mundo nas suas gravadoras de baile. Um estava na Zimbábue, outro estava na Black Med, outro estava nas Cascatas, Então, outros estavam na Paradox, Chique... Até, não sei, até o né? Sensação Chique estava na Chique Show. Show. Então, a gente estava ali. E não estava com a Cascatas ao mesmo tempo. A gente não tinha um contrato com a Cascatas. Era assim, vamos fazer um disco? Vamos o Carlinho lá. dava liberdade. Vamos, sem contrato, sem nada. Não ganhava um centavo pela venda dos discos, nada. Nada. Só queria gravar. A gente só queria o cartão. E o network, né? A divulgação, né? Nada. Aí o que acontece? Aí ele vira e fala assim. Nesse meio tempo, o Carlinhos fala assim: Sampa, eu tô sabendo que vocês vão pra Sony.
Falei, Carlinhos, não sabemos ainda se nós vamos. Ele falou assim, olha, vocês vão porque eles estão aí ligados em todos os meus grupos aqui, já estão me assediando com um monte de grupo e já falaram do Sampa Crio. Inclusive, eu falei que a gente não tem um contrato, mas se você quiser, eu te ajudo. Eu falei, não, o Arnaldo está intermediando isso, não se mete nisso. Porque a gente já tinha feito o disco para ele, não tinha cobrado nada. Aí ele virou e falou assim, não, mas eu preciso que você faça uma coisa para mim antes que vocês assinem. O quê? Tem uma música que você esqueceu de remixar nesse disco. Que é? Eterno Amor. Caraca. Aí... velho. Então ele foi... O Carlinhos sempre acreditou nessa música. Essa música é sucesso até hoje. Não é por causa do Sampa Crio, é por Você causa do Carlinhos. remixou Eterno Amor Não, para aí- Cascatas. Sim, porque o que acontece? Antes de ir pra Sony. Antes de ir pra Sony. Porque o que acontece? Ele que ela faz o remix dessa música. Eu falei, não, cara, essa música já deu o que tinha que dar. Pô. Não, mas você não remixou ela merece uma versão mais bem trabalhada, com um vocalista que você escolha pra cantar a música. Aí o Quem Júnior cantou já foi tava... você. Não era o não Júnior. tava, O Júnior tava no Se Me Lembro. Tá, ele já Mas tava. mas já era integrante. Mas a gente tava fazendo Ele não show. tinha cantado nessa Show. música. A questão de grana já estava resolvida em termos. A gente já estava ganhando uma grana que dava para sobreviver. Mas a música ainda queria ela com estilo stylístico, Sim. falsete do Bee Gees, essas coisas. Eu queria um falsete. E eu não queria que fosse uma mulher cantando. Eu queria que fosse um homem com a voz fina. Sim. Falsete, né? Aí, aquela voz. É isso. Aí eu falei assim, Carlinhos, não dá, essa música não dá. Ele, não, Sampa, por favor, cara, pô, se vocês estão indo pra Sony é porque, pô, a gente fez esse disco, você levou 6 meses produzindo com o Medizu, e vocês fizeram um disco maravilhoso, agora vocês estão crescendo. Faz isso pra mim, pô, só como último pedido, assim, que eu sei que vocês vão crescer muito. Então ele Vocês vão estourou, estourar. ficou mais Aí rico. ele virou e falou mais assim, rico você não ainda." fez nem o remix dessa e nem o melô da professora, faz um single que eu lanço, ninguém vai saber, vai parecer que você já tinha feito, eu estava aguardando. Porque se a Sony descobrisse que a gente estava negociando com eles e gravando com o outro, acabou. Já era, né? Aí eu falei, Carlinhos, isso não pode vazar, eu vou fazer.